Satsang é um encontro que se dá pela intenção de um grupo de pessoas para encontrar algo que em comum estamos buscando. E Sat significa verdade e Sang se refere a esse espaço. A Sangha é onde um grupo de pessoas normalmente costuma se encontrar aos pés de um mestre, aos pés de uma pessoa iluminada, com a intenção de fazer perguntas, com a intenção de buscar um entendimento melhor dos processos que estão ocorrendo, das situações de vida. Isso se dá tradicionalmente há milhares de anos em satsangs. Sempre que um mestre se reúne com seus discípulos, com seus seguidores, isso é uma tradição espiritual já muito antiga, especialmente no Oriente. Esses encontros podem ser chamados de darshans ou podem ser chamados também de satsangs. Eu não sei explicar exatamente qual é a diferença, mas existe uma diferença sim, né? Então, o que nós oferecemos aqui é um espaço para que sejam compartilhados os processos, as situações que fazem parte da nossa caminhada espiritual, uma vez que a gente comece a se aprofundar com a energia Diksha, com aquilo que a Diksha aciona dentro de cada um de nós. Como sabem, a Diksha é uma energia muito forte. E ela, embora esteja disponível para toda a humanidade, ela trabalha individualmente. Ela dá a cada pessoa exatamente aquilo que ela está precisando. Então também costumamos descrever a Diksha como uma energia que tem a sua inteligência. Inteligência significa que ela sabe proporcionar a você as situações, ou as coisas, ou os processos, ou as emoções, ou as visões que vão ser necessárias a você nesse exato ponto da sua caminhada pessoal. Então nem tudo que acontece com uma outra pessoa está também acontecendo com você, né? E nem tudo que está acontecendo com você está acontecendo com outra pessoa. Mas, ainda assim, algumas coisas são muito parecidas. Muitas vezes somos trabalhados também coletivamente. Ou seja, muita gente entra no mesmo tipo de processo simultaneamente em várias partes do mundo, né? É como se uma nova dimensão da consciência, porque é assim que eu observo o que acontece, vai se disponibilizando na medida que coletivamente a gente amadurece, né? Então novas possibilidades vão sendo disponibilizadas e vão sendo abertas. Muita coisa hoje que está aberta permaneceu oculta por centenas de anos, né? Hoje nós falamos abertamente de temas ou de coisas que são recentes, não estava disponível para um grande número de pessoas há muito tempo, né? Certas coisas estavam disponíveis sim, mas para grupos mais fechados, de buscadores mais intensos, em certos locais específicos, especialmente ashrams e templos, escolas espirituais, muitas delas bastante fechadas. Hoje a espiritualidade ela só faz sentido na medida em que ela se espalha pelo planeta, na medida em que ela está disponível a todos os seres humanos. Ainda assim, sim, temos diferenças, né? Porque cada um iniciou a sua jornada com alguma coisa a encontrar e com alguma coisa a contribuir. Então, esse encontro faz parte desse processo todo, né? E ele se dá por meio de perguntas e respostas. Então, a partir de agora, eu vou ler uma pergunta aqui que uma pessoa já me enviou por e-mail. São essas perguntas que eu priorizo, né? Quando alguém escreve alguma coisa que ela já gostaria que eu comentasse aqui. E eu vou comentar. E depois vocês podem ir postando nessa área branca em cima, não é a que está embaixo da imagem, na de cima, aqui no cantinho de cima. Vocês podem ir colocando os aspectos que vocês gostariam que eu fosse comentando aqui. Lembrando que o encontro
tem duração de 50 minutos a partir de agora, e a gente não tem muito tempo então, né? Mas nesses 50 minutos dá para a gente olhar para muita coisa, tá bom? Então, namastê, bem-vindos. Vamos começar. Pergunta da Sandra, né? Ela me explica toda uma situação dela aqui, que ocorre entre ela e uma vizinha, que está desconfortável, né, Sandra? Imagino que esteja. E eu não vou descrever aqui a situação, porque não vem ao caso. O fato é que ela está se desentendendo com uma outra pessoa e não sabe muito bem como sair dessa situação, né? E ela me pergunta duas coisas. Primeiro, se o processo das câmeras sagradas pode ajudá-la a mudar esta situação. Então, para quem não conhece ainda, espero que venha a conhecer, câmeras sagradas é uma das formas da gente se conectar profundamente com a presença divina. Então, existem algumas câmaras espalhadas pelo Brasil, alguns lugares têm mais, por exemplo, São Paulo, Minas, temos no Rio de Janeiro, temos em Brasília, temos em Alto Paraíso, temos na Bahia, temos no Paraná, temos em Florianópolis, temos em Porto Alegre e também no interior de São Paulo, em alguns locais como Campinas, por exemplo, né? Eu não lembro de todas de cabeça, assim. E o que acontece é que são oferecidos encontros nestas câmeras, geralmente aos finais de semana, são encontros com uma duração aproximada de 4 a 5 horas, onde um grupo de pessoas é conduzido individualmente a um espaço onde você pode se conectar com a presença. E, neste espaço, você pode, através desta conexão, é toda uma atividade que é toda estruturadinha, são muito bem orientada por facilitadores das câmeras. Ali você pode, neste encontro seu com o seu divino, você pode fazer uma solicitação ou buscar uma orientação para aquilo que você está precisando de mais importante na sua vida. Então, as câmeras servem com este propósito, né? Tem essa condição de dar a você o que você está buscando. No caso aqui da Sandra, ela está pedindo uma cura por uma dificuldade que ela tem, uma doença que ela tem, e que por conta desta doença que ela tem, ela está tendo dificuldades em relacionamento com pessoas, né? Então, primeira coisa que eu tenho a lhe dizer, Sandra, sim, né? Busque a solução para as duas situações, você pode buscá-la nas câmeras sagradas, né? Tanto que se dissolva o processo de conflito no qual você se encontra, né? com essa pessoa que está incomodada com alguma coisa, né? Como você mesma que também está incomodada com aquilo que acontece com você, tá bom? Todas as coisas que parecem impossíveis ao conhecimento da medicina, ao conhecimento da ciência como um todo, quando nós nos submetemos a um processo como o das câmaras sagradas, como a Diksha e como a Oneness Meditation e outros processos mais, nós temos a oportunidade de vivenciar o que é chamado de milagre, né? Os milagres. Então, o milagre ele é a possibilidade de você encontrar aquilo que você não imagina que seja possível encontrar. Por isso que é um milagre, né? Porque você vai ao encontro das forças e da presença que te permitem resolver, curar algo que muitas vezes humanamente não se acha possível, né? A problemática que você traz, ela é considerada como uma problemática sem cura, né? E que é controlada por meio de medicamentos. Então, eu acho que sim, que tudo é possível, né? Vai depender muito da sua conexão, do seu laço com o divino, como costumamos chamar, né? Da sua entrega e da sua fé,
né? Acho que a gente pode chamar dessa forma, tá bom? Tudo aquilo que você não acredita que seja possível fica mais difícil de acontecer. Tudo aquilo que você tem certeza que é possível acontecer a você e você busca aquele que pode fazer acontecer, acontece. Tá bom, Sandra? Então, vai me contando aí as respostas que você vem encontrando para essas situações, né? As câmaras sagradas, não sei onde você vive, mas estão disponíveis para isso. Vá às câmaras quantas vezes forem necessárias, né? Não tem limite. Você pode uma vez por semana, você pode uma vez por mês, você pode uma vez por ano, né? Você pode uma vez só, mas busque a solução para essas situações nas câmaras se você tiver acesso a elas facilmente, tá bom? Continue recebendo Diksha, continue recebendo a Oneness Meditation online, comigo, com a Narayani, com outros meditadores, e sempre que possível, não sei se é possível para você, participe também de eventos presenciais, ao vivo, né? Tanto com a Oneness Meditation, como nas sessões de Diksha mesmo, tá bom? E depois conta pra gente aqui como é o que foi acontecendo, a gente precisa saber, tá? Lúcia, Santi, se você podia nos falar sobre aparições do orbe dourado? Lúcia, eu não sei de aparições do orbe dourado, tá bom? O que a gente vê são fotografias que as pessoas tiram e postam no Facebook, né? Ou postam em grupos como o WhatsApp ou no Telegram. E eu sou, para quem não sabe, eu trabalhei muitos anos da minha vida como fotógrafo profissional, né? E eu conheço um pouquinho da ótica, eu conheço um pouquinho de reflexos. Então, muitas coisas que são postadas em Facebook e em sites até, né, como manifestação de alguma coisa, nada mais são do que reflexos, né? Porque sempre que uma fotografia é feita com uma luz incidente diretamente na lente, ela vai provocar reflexos que parecem com com o orbe, tá? E não é. É apenas um reflexo porque um grãozinho de areia na lente de uma câmera, um microscópio que ele seja, quando uma luz incide sobre a lente, provoca uma bolinha ali, dourada, ou com alguma coisa diferente. Então, aparições, eu considero uma aparição algo que seja visto por um grupo de pessoas e que não tenha sido fotografado, né? Que seja algo que as pessoas viram ao vivo ali diante delas, né? E estes relatos eu não tenho. Eu não conheço pessoas que viram o orbe se manifestar dessa forma diante delas, né? O que eu vejo são essas fotos que são postadas. E se você observá-las, você vai ver em quase que 100% delas tem uma luz, a câmera está apontando para uma luz e essa luz está produzindo um reflexo na lente. Pode ser a luz de uma vela, pode ser uma luz de uma estrela, pode ser a luz da lua, pode ser uma luz de um poste de iluminação numa rua, pode ser o que for, né? Raramente eu vejo alguma foto sendo postada onde a câmera não está apontando para alguma fonte de luz elétrica, né? Tá bom? Então eu sinto muito te desapontar, mas eu não considero estas fotos como manifestações do orbe, tá? Eu não acho que é tão simples assim, tá bom? Mas muita gente atribui, né? E eu não digo nada porque tem uma emoção envolvida e como se fosse um milagre, uma oportunidade, uma coisa preciosa. Então mas como você está perguntando, eu estou dando uma resposta genérica aqui, tá bom? Não significa que eu seja cético, não significa que eu não considere, sim, aparições do orbe, mas eu não conheço, eu não vi. Tá bom, Lúcio? Ainda, né? Quem sabe? Olá, Ana Karina Reale. Buenas noches. Oi, Lúcia. Krieger, se tu, como lidar com ciúmes? Letícia, a gente não lida com essas coisas. A gente não lida, né? Nós não temos condições de lidar com ciúmes. Eu já comentei isso aqui em outros encontros, né? Tem certas condições, certos sentimentos, certas
com as quais a gente não tem condição de lidar. Né? Nós não temos o poder de lidar com uma série de coisas que nos acometem que, que, vamos dizer assim, criam problemas em nossas vidas, né? Especialmente nos relacionamentos. Então, como lidar com ciúmes? Não tem como. Né? Infelizmente, não tem como. Então, de uma forma assim prática, né? Não tem uma chave que você possa fazer uso delas, assim, não, eu vou usar esta técnica, ou eu vou usar esta meditação, ou eu vou usar, né, este ou aquele meio, ou vou fazer uma terapia, ou vou fazer isso ou aquilo, porque eu não quero mais sentir esse negócio. Né? Infelizmente, o ciúmes ele faz parte de toda a psique humana, e não só humana, até os bichos têm ciúmes. Né? Já usei esse exemplo aqui. Né? Se você tem, sei lá, 2, 3 cachorros e dá atenção para um só, os outros 2 vão reclamar. Né? Não são só seres humanos que têm ciúmes, não. Os bichos têm também. Né? Crianças têm. Né? Crianças sentem, sofrem com ciúmes. Né? Um irmãozinho novo que chega na família, né? O irmão que estava ali até então como primeiro, né? Como príncipe, né? O primeiro ministro da casa, né? Primogênito, quando chega uma segunda criança, ele perde seu posto e naturalmente o ciúme se instala. Então, o ciúmes ele tem uma origem numa falta de afeto que todos nós sentimos. Todos nós sentimos. E todos nós buscamos amor. Não tem alguém, não tem um ser humano que não esteja em busca de amor. O que varia são as formas e também a intensidade. Né? Quanto menos amado você se sente por, por mãe, por pai, por avó, por tia, por marido, mais o anseio de encontrar esse amor fica intenso. E claro que quando você encontra alguém que você acredita que possa, né? Porque nem sempre pode, mas você acredita que possa te dar esse afeto que te falta, você quer segurar a pessoa, porque ela passa a ser um tesouro para você. O que é um equívoco. Quanto mais esforços a gente faz para segurar algo, acreditando que aquilo pode nos escapar, mais doentes ficamos. Então o ciúmes ele é isso. Ele é esta ilusória manifestação emocional onde você acredita que você pode monitorar, controlar, cercear uma pessoa que você acredita que deva amar única e exclusivamente e tão somente a você. Se ela desviar o olhar para outra, se ela der atenção a outra, isso significa que você corre um grande risco de perder esta fonte de afeto e você entra em pânico. Então, o máximo que eu posso te ajudar aqui é nesse sentido, de você compreender esta dinâmica. Quanto mais carente você for, quanto mais insegura você for, você se sente equivocadamente, mas você se sente, né, com o risco de perder algo que de fato nem mesmo te pertence. Ninguém pertence a ninguém. Né? Ninguém pode ser exclusivo de alguém. Nenhum ser humano, né, pode ser exclusivo de alguém. Ainda que se façam todos os juramentos de fidelidade, né, de se viver juntos para sempre, um para o outro com um, né, energeticamente, isso não é contido, né, contível, né, aprisionável, mas a gente gostaria que fosse. Né. Como nós somos intensamente carentes, o quanto mais somos intensamente carentes, quanto mais essa necessidade de sermos amados chega a um ponto de nos desequilibrar emocionalmente de uma forma importante, quando encontramos algo ou alguém que possa nos dar, ainda que sejam algumas migalhas de afeto, nós temos vamos dizer assim, um instinto de não deixar que nada nem ninguém nos retire isso que é o nosso alimento espiritual. Né? Assim como você vê um bicho quando recebe né, uma comida, ele não divide com o outro, ele protege a sua caça, né?
A não ser quando, né, quando uma leoa caça, ela traz a caça e comparte com seus filhotes. Né? Ou às vezes quando um bando de felinos caça juntos, eles dividem a caça. Né? Mas nós seres humanos, na questão afetiva não tendemos a compartilhar os nossos afetos. Nós tendemos sim a querer tudo só para a gente. Isso é doentio, é da nossa natureza e não tem muito como lidar com isso. O que você pode fazer é observar o processo que aciona os seus ciúmes. Ele pode ser mais forte, ele pode se acalmar na medida em que você vai se sentindo mais segura, na medida em que você não precisa tanto do outro, né? Que você tenha condições de, não de autossuficiência, né? Mas que você esteja bem consigo mesmo, que você não deposita na outra pessoa toda a responsabilidade em te dar amor. Porque é isso que a gente acaba fazendo. Né? Como nós não nos amamos o suficiente, como nós muitas vezes não recebemos o amor que precisávamos dos nossos pais, nós depositamos esta responsabilidade, atribuímos a uma outra pessoa essa responsabilidade, né, de nos completar com afeto. E aí, naturalmente, a gente vai tomar conta disso como se fosse um tesouro. Né, que nem a gente coloca dinheiro no banco, tranca, né, quem tem um cofre tranca, nós fazemos isso também com a pessoa. Né, quando a gente acha que ela é a responsável de nos nutrir afetivamente. Damos a ela esta incumbência, né? E vice-versa. Né? O outro também muitas vezes nos dá esta incumbência, e se um dos dois falha, não é capaz de dar este afeto exclusivo e constantemente, isso gera os conflitos mais importantes de relacionamento. Separações, brigas, até coisas mais graves. Né? Então, o tal do lidar com ciúmes, eu não sei como fazer. A não ser isso, né? A não ser por aí. De você observar o quanto você responsabiliza alguém em te dar o que te falta. Como eu costumo comentar aqui, o relacionamento perfeito, né? Ele não existe, mas se ele fosse, a melhor forma da gente se relacionar, não vamos usar a palavra perfeito, é quando duas pessoas são plenas de amor. Nenhuma nem a outra precisam do outro para se sentirem preenchidas de afeto. Quando você está com uma outra pessoa e você é plena, ele contribui, mas ele não mata a sua sede, porque você não está mais com sede. E vice-versa. Quando dois seres humanos estão plenos de afeto, estão plenos de amor e se encontram, o amor transborda e sobra, né, transborda e flui para a existência e flui para outras pessoas. Quando duas pessoas num relacionamento estão simplesmente uma compensando com a outra o que nenhuma das duas tem, o que a gente tem são situações muito extremas, onde basta às vezes uma olhada de lado, né, né, você olha para onde o olho do seu parceiro está indo, né, porque se ele está apreciando uma pessoa para a qual ele está olhando, você já entra num processo de insegurança e de medo de perder. Né? Se ele está interessado, se ele está se sentindo atraído por uma outra pessoa, significa que você vai perder o que você tem. Aí você entra em pânico e vai à guerra, vai à luta. Né? Então, isso não tem solução, né? Não tem saída, a não ser observar toda essa dinâmica e também buscar se recompor afetivamente, independente de precisar de alguém que te dê o que você não tem, porque, obviamente, isso pode ser impermanente, né? Pode ser de pouca duração e não pode, de forma alguma, ser controlado. Né? Ninguém pode ser controlado, ninguém pode ser aprisionado, ninguém pode se tornar uma fonte eterna de amor para o outro né, que nasceu, muitas vezes, dentro de uma família onde o amor não estava ali disponível na intensidade, na quantidade que se precisava. Né? São coisas a serem descobertas, vistas, sentidas. Né?
Só o fato de você querer lidar com ciúme já é bom, né? Porque você sabe que não é uma energia fácil e que ela te domina, você não domina os ciúmes, né? Quando ele vem, ele aciona num efeito dominó uma série de processos que são dolorosos, tanto para você que sente ciúmes, como aquele que não fez nada muitas vezes, né? Só olhou para alguém, né? Mas desencadeou dentro de você um monte de coisas que possivelmente ele não queria que você sentisse. Quando a gente aciona os ciúmes de uma pessoa, é muito ruim, porque às vezes a gente não fez nada demais, né? A gente só olhou e achou bonito, né? Achou legal, né? Gostou de encontrar, né? Ficou, né? Isso não significa que a gente queira já se relacionar com essa outra pessoa, que já queira casar com ela, já queira te abandonar, esse tipo de coisa, né? Mas a nossa insegurança, ela cria todo um cenário de terror, né? E aí os ciúmes se torna dolorido para você, a situação se torna dolorosa para você, e claro, você vai manifestar isso para outra pessoa que vai se sentir tolhida, vai se sentir não vista, né? Porque provavelmente ela não estava na intenção dela também abandonar você. Isso é muito comum acontecer, né? Então, observar um pouquinho todas essas coisas vai ajudar, tá bom? Oi, Juarez, se tu o que disse para o problema da Sandra sobre as câmeras se aplicariam também para resolver meu problema no qual eu não consigo me perdoar por erros do meu passado. Sim. Juarez, quando a gente está nas câmaras, a gente pede para se liberar de algo com o qual a gente não consegue lidar. Lembrando que perdão não é algo que você consegue dar a si mesmo. Você não consegue se perdoar. O perdão ele acontece. E, claro, se você acha que você de fato é responsável por tudo de errado que você fez, só você e tão somente você, fica difícil, porque passado ele já aconteceu. Não dá para fazer o de volta para o filme De Volta para o Futuro, né, que você viaja no tempo lá para trás e vai refixar, refazer as coisas que você fez um dia, né? Então, o processo de lidar com as dores que eventualmente você causou a outros num outro tempo, eles são resolvidos, sim, hoje, mas não lidando com a situação, né? Mas sim no reconhecimento de que algo aconteceu pelo qual você foi responsável de uma forma ou de outra, ou pelo qual você também não foi tão responsável assim. Não tinha como você saber muitas vezes, não tinha como você fazer diferente, e o que você pode expressar é que hoje você não faria novamente o que você já fez antes, você não causaria dor ou um ferimento a uma outra pessoa como você já fez numa outra época, né? Porque houve um crescimento e houve um aprendizado. Mas isso tem que acontecer naturalmente, né? As câmaras, sim, vão te ajudar nisso. Você pode pedir para ser liberado do sentimento de culpa, né? Porque é um sentimento ruim. Qualquer sentimento de culpa, ele é inadequado, ele é indevido e ele só vem depois, né? A culpa, o arrependimento, né? Não são coisas espiritualmente saudáveis, né? O que é saudável é você, quando possível, consertar a situação, se estiver ao seu alcance. Quando não é possível, que você faça algum tipo de compromisso interno, de compensar algo, nem que seja com uma outra pessoa, porque você quer encontrar a liberação da dor que você causou, proporcionando alguma coisa diferente. Mas só de você reconhecer que você causou dor e que isso já é, vamos dizer assim, suficiente muitas vezes. Tá bom? Oi, Nilza. Setu, como proceder para atravessar essa fase tão conturbada no nosso país? Nilza, se eu soubesse, né, como resolver, você não vai resolver isso. Nem eu vou resolver. Nem ninguém vai resolver. Essas coisas a gente não resolve, né? As fases conturbadas, elas têm um propósito, elas não acontecem à toa. Então, o que a gente faz, Nilza, né, é buscar ver a coisa de uma forma mais global, né?
Se você olhar e, e, e ativar o seu olhar só aquilo que está diante do seu nariz, você dificilmente vai se desidentificar dos processos. Então, lá na One University, nos processos aos quais a gente se submete lá, né, o que nos é demonstrado, o que nos é indicado, é desenvolver e buscar o que lá eles chamam de olhar da águia, que é diferente do olhar da minhoca. Qual que é a diferença da minhoca e da águia? Né? A minhoca, ela não enxerga muito longe, e na medida que ela rasteja, ela vai lidando com as situações que se deparam diante da cara dela, porque ela não tem como ver mais do que alguns centímetros. Na verdade, talvez eu nem sei se minhoca enxerga, né? Mas digamos que ela enxergasse, até onde ela pode enxergar? Ela pode enxergar 5, 10 centímetros, né, do que está diante dela. A não sei que ela suba num galho, minhoca não sobe em galho, né, mas que ela suba num galho, faça um mapeamento do território, desça do galho e se encaminhe para onde ela precisa. Né. A minhoca não faz esse tipo de coisa. Algumas cobras fazem, né, se bem que cobra também não enxerga. Então, o que faz com que nós olhemos o que está se passando nesse país, muitas vezes é decorrente do olhar de minhoca. Cada um olha aonde está doendo no seu próprio sistema, né, no seu próprio umbigo, e quer uma solução imediata para situações que estão te afetando diretamente a nível pessoal, ou a um grupo de pessoas, vamos dizer assim, no nível coletivo, mas não tão coletivo assim. Né? Ninguém pensa coletivamente muito longe. Né? A nossa coletividade ela é restrita. Né? Nem que sejam as fronteiras do território brasileiro. Né? O que está acontecendo com a Argentina, vamos dizer assim, já não é. Né? Não interessa. O que está acontecendo no Paraguai, muito menos. O que acontece na Colômbia, no Chile, no Equador, na Venezuela, não, é bom, a gente sabe que nos afeta, porque se alguma coisa não estiver bem nesses países, isso vai trazer pode trazer algumas consequências aqui para o Brasil. Né? Mais importante é o Brasil. Ou seja, a gente pensa, o nosso coletivo, a gente pensa dentro do mapa do Brasil, não vai muito além disso. Mas o coletivo, ele não tem fronteira. Né? Nós, como seres humanos, somos um. Né? Nós não temos fronteiras. E o que nos afeta aqui, enquanto brasileiros, é resultado de coisas que acontecem em outras partes do planeta e vice-versa. Né? Então, o estado de unidade ao qual, que é parte da nossa constituição energética, da nossa constituição de consciência, ele é real. Só que nós não nos comportamos dessa forma. A gente acredita que se a gente mudar o governo, se a gente, né, prender aí um ex-presidente, se a gente conduzir ajudar a levar uma presidenta e ao impeachment, esse tipo de coisa, e que aí vai haver um sucessor, né, que vai nos salvar dessa condição, vai vir outro, né, como eles mesmos também já foram apontados como solução, né, vai trocando de partido, vai trocando de governo, e então política não resolve. Né, e a fase conturbada, ela é inerente a toda uma fase que a gente está passando de mudança planetária. As conturbações, elas não são apenas aqui no nosso país Brasil. Né? Alguns países não sentem tantos, outros sentem em outros aspectos. Né? Se a gente for para um país super desenvolvido, sei lá, uma Suécia, a gente vai ver outros tipos de situações lá, também de conturbação, né? Sem falar em Japão, sem falar em China, sem falar em África, sem falar nos países como a Síria, né, que estão passando por um sofrimento muito grande lá, e migrando, e saindo, e fugindo, e morrendo, e perdendo, as pessoas perdendo tudo que tem. O que a gente está vivendo aqui no Brasil nem é tão, né, nem é tão comparado ao que outras pessoas estão vivendo aí, planeta fora. Não é tão. Né, é preocupante. Né?
Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar desenvolver a visão da águia, né? Ou seja, a gente vai buscar ter um crescimento a ponto de observarmos as coisas sempre de uma forma mais alta, a visão do astronauta, né? Que olha lá de cima, vê aquela bolinha azul e um monte de gente dividindo aquela bolinha azul em pedacinhos e disputando um pedacinho com outro, né? Pelo medo de perder, que não é muito diferente dos ciúmes, né? Medo de perder a fonte de riqueza, o que seja, né? Então a gente tem que buscar desenvolver ou pedir, como estamos falando aqui no caso do pedido de cura nas câmeras, né? A gente sempre deve pedir para enxergar mais do que a gente está tendo condições de enxergar agora. Enxergar mais significa desenvolver ou encontrar um estado de consciência que te permita atuar no universo dos eventos, no universo das relações humanas, buscando chegar a um número cada vez maior de pessoas. Claro, você vai atuar dentro da sua casa, né? Tudo aquilo que não está bem dentro da sua casa afeta o planeta Terra. Não é que o que acontece fora vai afetar a sua vida. Você afeta a vida fora da sua casa com aquilo que você faz dentro dela. A dinâmica ela é inversa. Nós tendemos a responsabilizar o mundo conturbado, a política, econômica, social, militarmente, né, pelas dificuldades que nós temos em nossas vidas. Né? A gente responsabiliza o macro pelo que acontece no micro. A gente nunca inverte, raramente inverte essa visão. Né? Então, eu estou sugerindo que ela seja invertida. Né? Que você olhe o que está acontecendo no micro, que você olhe os conflitos né, pelos quais você está passando, para curar o que está em desequilíbrio dentro de você. É isso que vai fazer com que o que está fora deixe de estar conturbado. Então a nossa ação, né, e eu tenho feito esse exercício assim de vez em quando, né, eu tenho buscado reconhecer o corrupto em mim, né? Nossa, né? Onde será que as minhas ações são semelhantes a de um Dirceu, né? Ou, enfim, nem sei o nome deles todos aí, né? Mas, enfim, né, dos que desviaram valores aí, enfim, desencadearam toda uma crise política. Não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro, né? Como é que a nossa conduta, né? Onde é que eu sou corrupto, né? Será que eu identifico em mim comportamentos semelhantes, né? Onde que está essa energia dentro de mim para que eu não precise mais vê-la espelhada em mim, espelhada no mundo, partindo de mim, né? Nada acontece fora que não seja um reflexo do que está dentro. Então, se está acontecendo fora, está refletindo alguma coisa que está dentro de mim. A única maneira de eu lidar com um mundo conturbado é eu encontrar a cura daquilo que está doente dentro de mim. Né? É isso que a Oneness nos aponta, né? como atuação no mundo. Né? A espiritualidade ela sempre vai partir daí. Observe o que se passa dentro de você, procure identificar aquilo que você muitas vezes não quer ver ou não reconhece como sendo existente. Né? Ao você encontrar esses aspectos dentro de você, eles já são liberados, porque eles estão inconscientes. Né? Eles são inconscientes, eles não estão visíveis muitas vezes. Né? Então, eu tenho feito esse exercício, viu? Eu tenho buscado dentro de mim aquilo em que eu e todo mundo aí que está sendo condenado temos em comum. Né? Onde é que está isso dentro de mim também? Né? Para que eu não precise mais me deparar com essas coisas fora de mim. Se nós atuarmos dessa forma como um grupo, menos coisas vão estar acontecendo fora. Né? Porque a gente está sempre atuando também com forças de todos os tipos. Né? Na medida que a gente vai despertando, que a gente vai se tornando consciente, que a gente vai, digamos assim, trazendo luz para as nossas sombras internas, tudo que está fora da gente vai ser iluminado também, mesmo que as pessoas nem saibam muito bem o que está acontecendo com elas. Né? É isso que eu sei fazer. É isso que dessa forma que eu estou me comportando.
tá bom? Oi, Maria. Certa vez vi vocês explicando que problemas de relacionamento com o pai podem causar dificuldades financeiras e obstáculos profissionais. Seria possível explicar quais tipos de problemas seriam? Eu não sei especificar, Maria, quais são os tipos de problema, mas são as situações em que você inevitavelmente se sentiu rejeitada, não reconhecida, pré-julgada ou julgada. Quando você sente que por isso ou por aquilo, ou por como você é, ou por conta das coisas que você faz, ou por conta das coisas que você não faz, o seu pai não aprecia a sua pessoa, ainda que você sinta algo que não seja nem verdadeiro, né? Então, para uma criança, por exemplo, que fez uma coisa, hoje mesmo vi um filminho aqui mostrando uma situação assim, né? Uma criança estava desenhando num papel, o papel está na parede e o lápis foi além da folha, né? E ela começou empolgada, ela começou a desenhar na parede, né, da sala da casa. Então aparece o pai e dá-lhe uma bronca, né? Ele fica de fato extremamente bravo com a menina, né? E o filminho estava demonstrando algo, porque depois essa mesma criança, na relação com a sua irmã, faz a mesma coisa, né? Ele é intolerante com a irmãzinha menor, né? Esse menininho, sei lá, tem 5 anos, a irmãzinha tem 3. Os dois estão sentadinhos numa mesa e ele faz a mesma coisa que o pai fez com ele faz com a irmãzinha, né? Depois o filminho mostra uma outra atitude, onde o pai, quando vê o filho, né, acolhe, abraça, enfim, não suprime essa criança, né? E é a base que se cria para uma relação sadia, né? Quando uma criança sente que é amada incondicionalmente pelos seus pais, faça ela o que vier a fazer, né? Sendo orientada a não fazer mais, mas, enfim, quando a criança sente que fez algo errado, né? E que não vai perder o afeto do pai por conta daquilo, o afeto da mãe, isso faz muita diferença, né? O maior medo que uma criança sempre tem é de que ela possa vir a fazer alguma coisa que a fonte de amor dela, né, mais importante, o seu pai e a sua mãe, não vão deixar de amá-la. Quando uma criança sente que ela corre o risco de perder esse amor, né, ela se torna uma criança com bastante dificuldade de ser bem-sucedida na vida, né? Então, exemplos dessas situações são inúmeros, né? Sempre que uma criança, sei lá, é injustiçada na escola, né, e recebe uma cartinha da professora, da diretora, e o pai dá razão à professora e à diretora, a criança fica sem chão, né? E esse sem chão vai perdurar pelo resto da vida dela. Dificilmente ela vai se mover segura de si, né, se sentindo forte para lidar com as situações, porque ela sabe que mesmo que ela cometa erros, ela vai aprender a corrigi-los e seguir adiante, né? Então são tantas situações em que você e o seu pai, por N fatores, por N características, né, às vezes elas são culturais, né? Tem pai que não lida com menina, já vi isso, né? Pai só sabe criar menino. Então você é filha e você tem um pai, depois que você chega à adolescência, o pai já não sabe mais, né? Quando você era criança, ele te punha no colo, passava a mão no seu cabelo, né, te abraçava. Depois que você chegou aos 12, ele não tem mais coragem de fazer isso, né, por dificuldades dele. E você pode desenvolver um sentimento dentro de você você está sendo rejeitado numa época em que o corpo muda, né? E, enfim, né?
não é muito difícil você ter dificuldades com o pai, né? Não é raro, né, que hajam relações maravilhosas de uma filha com seu pai, mas é mais comum a gente encontrar uma relação de distanciamento, uma relação de julgamento, uma relação de medo, de condenação, de falta de suporte. Isso vai permear a sua vida, né? E, e não é só com o pai, não, né? É com a mãe também. Tanto faz se você é menino ou menina. Essas coisas vão são fáceis de acontecer, é muito comum, né? Melhor dizendo. É muito comum. A gente observa isso na maioria das relações, né? E quando um pai está de fato por a filha, né? Acolhendo essa filha, né? Seja lá como ela for, seja lá quem ela for, seja lá o corpo que ela tenha, a inteligência que ela tenha, os dons que ela venha a ter ou não, né? Ele é o pai dela, ele é o, né? Essa filha, ela se sente tão segura de si que não tem nada que faça com que ela não progrida, não cresça, não tenha prosperidade na vida, né? Quando as coisas não acontecem assim, a gente tende a observar que né? Agora, o ponto central é formação de mágoa, né? Talvez você tenha um pai afetivo, você tenha um pai amoroso, você tenha um pai presente, você tenha um pai amigo, né, para tudo, alguém em quem você possa confiar, alguém com quem você sempre se sentiu protegida, né, acolhida nas suas dificuldades, nas suas limitações. Ainda assim, né, que você se sinta muito amada pelo seu pai, que você o ame muito, isso não significa, muitas vezes, que não tenham acontecido situações em que isso não aconteceu, ainda que tenha sido uma má interpretação de uma criança, né? O pai estava, né, numa discussão, mandou calar a boca, mandou, enfim, né, uma discussão com outra pessoa, ou você sentiu medo, ou o pai saiu de casa, né, se separou da mãe. E quantas filhas não se sentem, muitas vezes, responsáveis pela separação dos pais, né? Eu também já vi isso, né? A criança acha que o pai foi embora porque ela é culpada, né? E então ela desenvolve uma dificuldade na relação com o pai porque ela sente que separou o pai da mãe, né? Ou porque chamou muita atenção, ou porque precisou muito, ou porque, enfim, né, foi ciumenta. São muitos fatores, né? O que a gente menciona aqui é que quando você, como adulta, carrega dentro de você todas as dores, todas as mágoas, todos os ressentimentos, muitas vezes até de coisas que você não se lembra, porque você era muito pequenininha, você tinha 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, você nem sabe o que aconteceu, né? Eu já trabalhei com gente que, né, uma pessoa que quando nasceu, a mãe pegou uma gripe na maternidade, era uma japonesa, então ela foi colocada pela família num quarto e a mãe ficou em outro. Essa criança voltou da maternidade e não pôde ficar junto da mãe, né? Não é por muito tempo não, sei lá, uma semana, né? E ela desenvolveu um sentimento de que não tinha sido bem-vinda, né? E ela desenvolveu um câncer de pulmão, já adulta, com mais de 40 anos, né? E quando ela foi investigar, estava dentro dela o sentimento de abandono, né? Que nunca aconteceu. Foi só durante uma semana, assim que ela veio ao mundo, porque a mãe dela, por conta da gripe, não pôde ficar com ela por uma semana, por 10 dias, né? Porque a família achou conveniente que a criança não mamasse, não ficasse no peito da mãe nesse período. Isso desenvolveu dentro dela toda uma percepção equivocada de não se sentir bem-vinda, de não se sentir acolhida pela mãe, né? E ela passou por maus bocados já adulta, né? Então, essas coisas a gente tem que investigar, né? Existem tantas coisas que a gente nem sabe que a gente sente, o porquê que sente. O que a gente sabe é que a prosperidade não está vindo por uma razão, que é possível que seja por conta da relação com o nosso pai, e que vale a pena ou fazer algum processo
que não precisa ser necessariamente terapêutico, né? De ir lá buscar informação, o que aconteceu, que dia, que hora, né? Quando foi, como foi e tal. Não precisa fazer necessariamente esse caminho todo, né? Psicanalítico. Você pode simplesmente buscar, por exemplo, em qualquer processo, a gente tem processos específicos para isso, a cura dessa dor possa estar dentro de você, o perdão a si mesmo, o perdão ao seu pai, que ele aconteça a você, que ele aconteça na sua relação com seu pai, para que você possa ser liberado de uma dor. Isso você faz por meio de uma prece, né? Não precisa ser nada, não precisa ser um profundo trabalho psicológico, não. Pode ser uma prece, pode ser uma conexão, onde você pede para que isso seja curado dentro de você. Tá bom? Para quem nunca participou antes, dentro de uns instantes eu vou encerrar o encontro. E para quem já participou antes já sabe disso. A gente fecha o encontro com uma Oneness Meditation. E para você participar dessa Oneness Meditation, você vai clicar no link que já está logo aqui embaixo, a primeira postagem que está embaixo aqui, ou para quem está se inscrevendo para receber as informações por e-mail, eu já mando o link mais cedo. Então, nessa mesma página que você acessou para assistir esse encontro, logo ao lado tem um ícone meio azulzinho, você clica nele, vai ser direto, por volta de aproximadamente 15 minutos, daqui a uns 15 minutos, a gente vai receber uma meditation. Para quem não sabe, é uma diksha, porque é pelos olhos. Somos 4 meditadores que fazem esse trabalho aqui no Brasil. Somos 8 meditadores na América Latina e fazemos a transmissão da Diksha pelos olhos em eventos ao vivo, em eventos presenciais, desde que sejamos convidados, né? Então a gente vai, viaja, forma-se um grupo de pessoas e a gente faz uma Oneness Meditation ao vivo e presencial. É sempre um evento muito bonito, é sempre um evento muito transformador, que traz muita cura, que traz muita consciência, que traz muita expansão e nos ajuda enormemente a atravessar, né, os mares turbulentos de todos os tipos, né, os mares turbulentos que acometem um país e que nos afetam, e os mares turbulentos que nos acometem por conta das nossas relações, que muitas vezes estão passando por um período também conturbado, precisando de cura, precisando de liberação. E a Oneness Meditation é uma forma de Diksha muito intensa, porque você vai estar se conectando com o divino e recebendo aquilo que você está precisando receber, né? Ela vai durar meia hora, eu começo 11h15 e termino 15 para meia-noite, e depois fica mais uns 15 minutos de música tocando para você relaxar. Então, para aqueles que aguentarem, né, ficar acordado tanto tempo, ótimo. Para aqueles que acham que já estão com sono, já está tarde, participa pelo menos um pouco, né, uns 10 minutos, e depois vai descansar, tá bom? Não precisa necessariamente ficar meia hora. Eu sei que é tarde da noite, por isso que eu sempre dou esse aviso. Mas não deixe de receber pelo menos um pouquinho dessa Oneness Meditation. Ela tem duração de 21 minutos, tá bom? E é parte do encontro, porque muitas coisas eu menciono aqui, muitas coisas eu aponto, muitas coisas eu sugiro, e você muitas vezes não sabe muito bem como fazer, como conseguir essas coisas que o Setu falou, que o Setu apontou e tal. Como resolver, como encontrar gratidão, como encontrar o perdão, como encontrar a cura de um relacionamento, como lidar com ciúmes, como lidar com as mágoas que se sente em relação a um pai, como lidar com as dificuldades com a prosperidade, né? Então é muita coisa, né, que a gente acha que tem que dar conta. Então aproveita o Oneness Meditation e entrega, né, na forma de prece, na forma positiva de entrega, né?
e solicita intervenção direta para a cura desses aspectos da sua vida, para que você possa ter uma vida mais plena, seja mais feliz, tenha mais amor, esteja mais satisfeita, né? Encontre realização em todos os aspectos da sua vida e depois ajude outras pessoas a encontrar o mesmo. Né? Tudo aquilo que a gente encontra, tudo aquilo que a gente recebe, não é para guardar para si. Né? A gente recebe algo e compartilha com o maior número possível de pessoas, porque essas coisas não nos pertencem, elas vêm para a gente distribuir. Tá bom? Então, namastê. Até já, eu vou precisar de um tempinho para me preparar aqui. Vocês procurem se preparar aí também. E daqui a uns 10 minutinhos eu já estou abrindo o espaço para o Oneness Meditation. Gratidão, queridos. Ana Neves, eu vou poder responder só na próxima semana, tá bom? Se você puder repetir, se você puder vir e repetir essa pergunta semana que vem, a gente fala a esse respeito, tá bem? Hoje não deu mais tempo. Jai